Projeto Conhecendo e Contando Nossa História, uma parceria entre a Secretaria de Cultura de União da Vitória, professor Aristides Leopardo, o TID Carioca, em consonância com a Lei Federal nº 14.017, de 28/6/2020, a Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc. Este vídeo é apenas uma pequena apresentação do projeto, que é bem mais extenso e será aplicado no primeiro semestre de 2021, atendendo as escolas do município e também a comunidade em geral. O Val do Iguaçu e o bairro Navegantes, onde tudo começou. Diversas expedições passaram por esta região em busca de riquezas e para desbravar o território. Vários desses aventureiros se estabeleceram nos campos de palmas e palmeira e se transformaram em grandes fazendeiros e criadores de gado, seguindo a tradição dos grandes coronéis do Paraná. Pedro Siqueira Cortes, no dia 12 de abril de 1842, durante uma expedição rumo aos Campos de Palmas, descobriu o Val do Rio Iguaçu, ou seja, uma parte mais rasa durante algumas épocas do ano que é possível atravessar o gado. É de uma ingenuidade sem tamanho acreditar que Siqueira Cortes descobriu sozinho e de maneira aleatória o Val do Rio Iguaçu, já que o rio é muito grande. Claro que observando os índios locais, que há muito transitavam no lugar, Siqueira Cortes percebeu uma área propícia para a passagem do gado em determinadas épocas do ano, mas o nosso índio ele é pouco valorizado na nossa história, e assim ele acaba sendo apagado ao longo do tempo pelos historiadores e memorialistas. Com o intenso trânsito de tropas entre Palmas e Palmeira, era comum o encontro delas em momentos em que o rio não dava passagem para a travessia dos animais. E assim, com balsas e canoas, as tropas se reuniam para churrascos e mateadas e longos bate-papos. Assim o lugar logo foi batizado de Porto da União. Dessa forma, pequenos comerciantes foram se fixando por ali, com pequenos bares, armazéns, ferrarias, formando um pequeno vilarejo com não mais de uma dúzia de casas. Tendo então o tropeirismo sido o primeiro grande ciclo econômico do Paraná, no qual deixou marcas profundas com a fundação de várias cidades ao longo do caminho das tropas, como é o caso do Porto União da Vitória, Castro, São Mateus, Lapa, entre muitas outras cidades da nossa região. Não é à toa que o nome dos bairros da capital, Curitiba, e as cidades em voltas levem nomes que nos remetam às tropas também, como Sítio Cercado, Capão Alto, Capão Magro, Capão Raso, Portão, Fazendinha, Fazenda Rio Grande, entre muitos outros, porque o Paraná se especializou na invernada, ou seja, na parada do gado que vinha do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele engordava no Paraná para chegar com bom peso na Feira de Sorocaba, em São Paulo. A primeira tentativa comercial de colonização da região foi um contrato firmado entre o inglês Charles William Quito e o governo imperial brasileiro, que previa uma colônia inglesa na região entre Caicanga, que hoje é Porto Amazonas, e muito além do Porto da União. Esse contrato também previa a exploração da navegação a vapor no Rio Iguaçu, porque o Quito tinha interesse em transportar e trabalhar com a carne salgada. O historiador Alvin Heisenberg nos diz que após o acordo, Quito viaja para a Inglaterra para incentivar a vinda de ingleses para a recém-fundada colônia. No entanto, não conseguiu regimentar muita gente. Para seu projeto,
a Quitolândia ou Quitoland, que iniciou com apenas 18 pessoas. Sendo assim, o contrato acabou caducando por não ter conseguido efetivamente implantar a colônia. E então, o governo da província do Paraná retoma as terras e cria pequenos núcleos de povoamento na região, tendo a região do Porto da União e a concessão da navegação no Rio Iguaçu ficado a cargo do coronel Amazonas Marcondes de Araújo, que a história nós já conhecemos muito bem. Cada vez mais distante de nossa memória, e principalmente da memória das nossas crianças, a época que não tinha muitas opções de travessia do rio, como ferrovia, pontes, etc. A travessia era feita por pequenas embarcações, como as canoas e as balsas, que foram muito importantes para o desenvolvimento de Porto União da Vitória, ou através de animais e carroções, quando o val estava mais raso e dava para passar, como vemos na gravura maior. Durante muito tempo, a balsa teve suma importância na travessia de mercadorias e pessoas para os dois lados do Porto União da Vitória. A balsa pertencia ao balseiro, mas o balseiro precisava pagar ao governo do estado uma taxa anual para poder fazer esse tipo de transporte. E assim o estado e o município arrecadavam uma boa quantia de dinheiro. Após um pequeno histórico da formação de nossas cidades, vamos entrar no nosso roteiro propriamente dito. Ele se inicia com as duas pinturas na parede externa do pavilhão da igreja. Uma a gente vai falar da navegação no Rio Iguaçu e a outra a gente vai reforçar a importância do tropeirismo para a criação de nossas cidades. A descoberta do val vai ter duas grandes consequências de suma importância para a nossa região. A primeira vai ser o encurtamento do caminho até a Feira de Sorocaba, que vai acarretar uma economia muito grande, pois eram pessoas e animais que precisavam ser alimentados durante toda a travessia. A segunda vai ser a fundação da nossa cidade, que surge do encontro de tropas durante os períodos de cheia do rio. Lembrando que as tropas eram conduzidas por vários peões, porque tropeiro é o dono da tropa. Quem conduzia eram os peões, e cada tropa poderia variar entre 400 e 500 cabeças de gado e mula. Lembrando que também que tinha um marinheiro, geralmente uma criança, que ia na frente da tropa, e sua função era abrir as porteiras e pedir pouso nas fazendas, onde as tropas iam pernoitar. O tropeiro é o dono da fazenda e o fazendeiro o administrador, a pessoa responsável por cuidar da fazenda na ausência do proprietário. A segunda pintura vai nos remeter à época da navegação no Rio Iguaçu. Podemos iniciar lá atrás com os indígenas ou os primeiros habitantes do lugar, com as canoas, balsas, pequenos barcos, e depois entrar na navegação propriamente dita a partir do empreendimento do vapor cruzeiro do Coronel Amazonas, que vai dar início a toda a história da navegação no Rio Iguaçu. Ao lado das duas pinturas já mencionadas anteriormente, temos esculpido na madeira a imagem de São João Maria. Através dessa imagem, nós podemos comentar sobre a Guerra do Contestado, rapidamente, que vai ser falada mais na frente, e também da religiosidade popular, envolto de muitas lendas dessas três figuras misteriosas que passaram por nossa região. A igreja do bairro tem a forma do barco, que ela vai nos remeter, além da navegação no Iguaçu, a devoção a Nossa Senhora dos Navegantes. Essa igreja ela foi construída no lugar da antiga, da figura menor,
à esquerda, que foi desmontada após anos e anos aguentando as intempéries da natureza, como enchentes, geada, chuva, sol, e com o tempo ela foi desgastando e os moradores resolveram desmontá-la e construir uma em forma de barco para lembrar os áureos tempos do lugar. Ainda nessa região, do lado externo do pavilhão da igreja, temos a Praça Campolim Ramos, construída em homenagem ao último navegador do Rio Iguaçu, que foi também responsável por trazer do Rio Grande do Sul a imagem Nossa Senhora dos Navegantes, e sua família. Muitas netas, bisnetas, etc., ainda moram na região do Navegantes. Ao lado dessa praça nós temos a canoa, construída pelo seu Sebastião Canoeiro na década de 20, portanto está prestes a completar seu centenário, mas infelizmente ela não vem sendo cuidada pelo poder público e está cada vez mais deteriorada. E outra vez o índio entrando na nossa história, que nossos queridos historiadores, memorialistas do passado não gostam de lembrar. A canoa foi construída em tronco único de embuia, mede 8,20 metros e foi utilizado apenas pedra para raspagem e o fogo, que assim você conseguia ir moldando o formato que você queria. Isso é uma antiga técnica indígena. Essa canoa pertenceu ao alemão Geraldo Gunther. Ele era dentista e tinha uma pequena olaria e utilizava essa canoa para atender seus pacientes e para transportar seus tijolos. Porém, como ele é alemão e o Brasil estava em guerra com a Alemanha, essa canoa ficou por muito tempo trancada no cadeado perto do Clube Concórdia. Seguindo em linha reta, temos o Salão do Diogo, que depois virou Clube dos Coroas, palco de vários bailes das classes mais pobres, que a elite frequentava, o Aliança, o Concórdia, entre outros clubes. Temos também a história da Velha Maria, dentro do estádio Antíoco Pereira, e temos também a história da Madrinha Undina, que era uma parteira cega que habitava as redondezas. Durante nossa passagem pelo estádio Antíoco Pereira, nós comentamos sobre a fundação do Clube União e também da atividade do Antíoco Pereira, que dá nome ao estádio, e também foi fundador do Clube União. Antíoco foi um farmacêutico, depois nomeado na década de 30 prefeito da vizinha Porto União. Ele dava remédios de graça, inclusive vendeu sua farmácia para atender os poloneses do distrito de Santana, Cruz Machado, que foram acometidos da febre tifoide. Depois que esses poloneses se recuperaram, eles trabalharam e compraram uma casa para doar em agradecimento ao Antíoco Pereira. Na sequência do nosso trajeto, temos a casa da família Mack, que de origem alemã. Dizem a casa ser uma réplica de um castelo da Bavária, que é uma das regiões que depois deu origem ao que a gente conhece hoje como Alemanha. Aqui nós podemos falar da imigração, não só alemã, como de outras etnias, à nossa região, e também falaremos da Segunda Guerra Mundial. Em frente temos o Memorial do Val, Memorial Siqueira Cortes, e um pequeno terreno na margem do rio, doado pela família Mack. Nas proximidades, tivemos várias empresas de grande porte, como a madeireira Irmão Fernandes, que depois deu lugar ao Clube Farol e hoje abriga uma igreja evangélica. Tivemos também a madeireira Dário Bordim e a Companhia Cervejeira Antártica, que estocava em nossas cidades seus grãos para a fabricação das cervejas. A escolha sempre foi pela proximidade, ou com a estação ferroviária ou com o rio, para facilitar o escoamento das produções. Essas empresas também mantinham vilas de habitação para seus trabalhadores.
Dessas antigas vilas, pouco restaram, somente um pequeno grupo de casas. A proximidade com o local de trabalho fazia que as empresas financiassem a moradia para seus empregados. Chegamos então na última parada do nosso roteiro, a ponte ferroviária Machado da Costa. Essa ponte ela foi inaugurada de forma provisória para a passagem dos trens da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande em 1906. No ano seguinte, foi instalada a ponte definitiva, com 425 metros de extensão, suportada por 3 grandes arcos e com pilares de pedra. Mais à frente, foi retirado os pilares, porque estava causando muito peso na ponte, tá? E foram feitos novos pilares, eixos de concreto. Observando embaixo da ponte, claramente a gente consegue distinguir duas épocas diferentes, com os pilares de pedra e os pilares de concreto. A passarela para ciclistas e pedestres são muito mais recentes, e em 1999 foi retirado os trilhos para pavimentação da pista para passagem de carro pela ponte. Embaixo da ponte Machado da Costa temos um marco que celebra o acordo de limites entre Paraná e Santa Catarina em 20 de outubro de 1916. Esse acordo vai findar oficialmente a Guerra do Contestado, que falaremos um pouco melhor dela nesse momento, tá? E a criação de duas cidades, Porto União no lado catarinense e União da Vitória no Paraná. E assim terminamos nosso roteiro pela região do Vale do Iguaçu, lembrando que aqui foi só um resumo do que iremos ver e conversar sobre a história local no momento em que o projeto for colocado em prática. Fiquem de olho nos nossos canais de relacionamento para maiores informações. Um abraço a todos e até a próxima.